Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos. Nossa iniciativa aí do Curso Fórum e dos professores do Curso Fórum de realizar essa transmissão com vocês hoje. Algumas dicas, bater um papo sobre a prova que está chegando. Lembrar vocês que amanhã a gente tem o Gabaritando. Gabaritando é um evento online realizado pelo Curso Fórum. Nesse evento online vocês vão ter dicas de todos os professores, todo mundo participando lá junto com a gente. Essas dicas todas vão ser ótimas, vocês vão conseguir certamente pontos para a prova. Já estou vendo aí que o professor Paulo Nasser está assistindo, estou vendo aí vários dos nossos alunos, estou vendo o pessoal convidando os amigos. Isso aí, convidem os amigos, espalhem essa nossa iniciativa. Se você sabe que alguém está fazendo exame de ordem, mesmo que essa pessoa não seja nossa aluna atualmente, professor Juan está lá da Espanha, diretamente da Espanha, professor Haroldo, todo mundo aí assistindo. Não vi ainda Rodrigo Belo, mas deve estar aí. Galante já está presente também. Ou seja, todos os professores participando dessa nossa transmissão. Acho que o Periscope dá essa possibilidade da gente poder, de casa aqui, num feriado, conversar com vocês um pouquinho sobre a matéria. Eu quero dar aí, o pessoal do Amo Direito também assistindo. Inclusive, já vou anunciar aqui que em breve vou participar de uma apresentação por meio da equipe do Amo Direito. Então, fiquem acompanhando que a gente vai anunciar e divulgar isso aí em breve. Muito bem, obrigado por prestigiarem a transmissão. Mas quero conversar com vocês um pouquinho sobre erro. Erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa, que são temas que caem com muita frequência na prova de primeira fase, também na prova de segunda fase. Enfim, são temas que são importantes. Vou fingir que não vi esses ursinhos pandas aí, ok? Beleza. Então, esse tema é um tema muito importante que cai com muita frequência na prova. Então é importante a gente tratar desse tema. Eu estou fazendo uma horinha aqui porque, como anunciei que ia começar às 4h30, o Rodrigo Belo me chamou ali dizendo: Novaes, agora com vocês e tal. E aí eu achei que já estava na minha hora, apertei aqui o iniciar a transmissão, mas faltam 2 minutos ainda. Então, enquanto isso, a gente vai batendo um papo sobre o Gabaritando, sobre a revisão de véspera no dia 28, a revisão de véspera é sempre muito importante, então participem desses eventos todos. A revisão de véspera presencial aqui no Rio, mas também é transmitida para o Brasil inteiro. E esse evento agora, amanhã, né, no dia 21, um evento imperdível, todos os professores participando online pelo cursofórum.com.br, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Estou vendo aí o pessoal comentando, o Everton falando que é civilista, mas assiste às minhas aulas. Acho que a Priscila passou muito rápido falando que está na segunda fase em penal. Haroldo colocando ali um panda e um koala. Haroldo, é um panda, né? A questão aqui, o apelido era panda. Koala, eu não sei o que é. O outro aí, Lorde Novaes. Pessoal da segunda fase de penal, todo mundo bem-vindo. Vamos juntos aí. E o professor Juan Vasques ali lembrou uma coisa que é verdade. Hoje é aniversário. Nosso diretor-geral, o professor Carlos Vinha, meu irmão, meu amigo, meu parceiro já há anos. Então, aproveitar aqui para, de público, sei que ele está aí assistindo, dar os parabéns ao Carlos. Tenho certeza que sem ele o Curso Fórum não seria o que é. Então, todos que gostam do Curso Fórum, todos que assistem o Curso Fórum, fiquem sabendo que Carlos Vinha é o cara e ele faz aniversário hoje. Então, podem dar parabéns aí para ele, porque ele faz aniversário hoje e ele que mantém tudo isso em funcionamento. Pessoal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, muito legal. É isso aí, vamos começar, né? Já são 4h30, então vamos Campina Grande, legal, vamos lá, vamos começar. Vamos dar aí umas dicas sobre direito penal. Quero falar um pouquinho com vocês sobre teoria do erro de forma muito sucinta, muito rápida, claro, só para relembrar aquilo que é relevante lá na prova. Normalmente, na prova de primeira fase, quando cai teoria do erro, cai uma questão pedindo para você dizer qual é o tipo de erro que tem naquela questão. Então ele conta uma história e depois de contar essa história, vem lá, letra A, houve erro de tipo, letra B, houve erro de proibição, letra C, houve discriminante putativa e assim por diante. Então, a gente tem sempre essa questão sobre erro caindo lá na prova. Como é que você vai fazer para ler a questão e entender qual é o tipo de erro que existe naquela questão? Para você poder assinalar a opção correta quanto ao tipo de erro que havia na questão. Se a história que contaram para você demonstra que o agente não sabia o que ele estava fazendo, ele transportou drogas achando que era medicamentos, ele matou uma pessoa achando que era um urso, ele subtraiu uma coisa alheia achando que ela não tinha dono. Se a questão colocar para você uma situação
na qual ele não sabe o que está fazendo, ele achou que estava fazendo uma coisa, mas na verdade estava fazendo outra, como aquela do estupro de vulnerável que já caiu, transou com a menina de 13 anos, mas achou que ela tinha mais, achou que ela tinha 14, 15, 16. Então, se a questão colocar alguma situação dessa forma, você tem que responder que houve erro de tipo. O erro de tipo se caracteriza por uma má representação da conduta. Portanto, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele matou uma pessoa achando que era um animal. Ele subtraiu uma coisa alheia achando que era dele. Confundiu. Ele colocou o telefone dele sobre a mesa e na hora de ir embora levou de outra pessoa achando que era o próprio. Qual é a consequência disso? Se eu não sei o que eu estou fazendo, obviamente que eu não sei, não tenho dolo de fazer. Se eu não sei o que eu estou realizando, se eu não tenho consciência da minha conduta, eu não posso ter dolo de realizar essa conduta. Isso é que é importante que vocês entendam. No erro de tipo, não há dolo. No erro de tipo, o dolo é excluído. Por que o dolo é excluído? Eu estou vendo que vocês pararam de mandar mensagem aí, está travado? Alguém só me diz se sim ou se não aí, para eu saber se eu transmito de novo, se eu paro ou se eu continuo. Acho que não, né? Porque o coração está subindo aqui. Ah, beleza, então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente trata do erro de tipo, a gente trata de uma situação, tudo bem, já vi aí, pessoal, obrigado. Então, aquela situação do agente que não sabia o que estava fazendo. Se ele não sabia o que estava fazendo, ele está em erro de tipo. Teve ato sexual com a menina de 13 anos, porque conheceu numa boate e achou que ela fosse maior. Legal? Maior de 18, maior de 14, porque basta isso para não ser estupro de vulnerável. Isso exclui o dolo do crime. Se o crime tiver modalidade culposa, a gente precisa analisar se o erro derivou de culpa. E aí ele vai ser evitável. Então, no erro de tipo, o dolo é excluído. Mas se por acaso o agente foi imprudente e por isso errou, foi imperito e por isso errou, foi negligente e por isso errou, ele pode responder culposamente por aquele crime. Então, o erro de tipo exclui o dolo, mas o erro de tipo não exclui a culpa necessariamente. Mas é claro, ele só pode responder culposamente se houve crime culposo, se houve culpa por parte dele. Então, lá no erro de tipo, a questão vai contar uma história dizendo que ele não sabia o que estava fazendo. Ele não tem dolo. A resposta vai ser letra A, erro de tipo. Erro sobre elemento do tipo, erro de tipo essencial, alguma coisa assim. Se por acaso a questão demonstrar que ele teve culpa, que ele errou porque foi imprudente, o caçador estava na floresta caçando, se precipitou e atirou no urso, se precipitou, é culpa. Está dizendo que esse erro de tipo é evitável e que ele pode responder pelo crime culposo se existir o crime culposo na lei para que ele responda. Portanto, erro de tipo se caracteriza dessa forma. Erro de proibição, pessoal. O erro de proibição, ele ocorre quando o agente não tem consciência da ilicitude. Ele está localizado lá na culpabilidade, dentro da potencial consciência da ilicitude. Portanto, o erro de proibição ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, deseja fazer aquilo, tem o dolo, mas ele não tem consciência da ilicitude da conduta dele. Por exemplo, ele vê todo mundo jogando no bicho, ele acha que jogar no bicho é permitido. Ele não conhece as regras, ele não sabe bem do direito, ele acha que é permitido. E aí ele vai lá e joga no bicho também. Ele vê todo mundo usando drogas na praia de Ipanema, fumando maconha na praia de Ipanema, ou no Circo Voador aqui no Rio de Janeiro, que é uma casa de show onde é muito comum as pessoas usarem maconha. Ele não conhece bem as regras, ele acha que é permitido fazer, ele então adquire maconha para consumo pessoal. Vejam como é diferente. Enquanto no erro de tipo, que foi o primeiro que eu tratei, ele não sabe o que está fazendo, no erro de proibição, ele sabe o que está fazendo, mas ele erra quanto à ilicitude do fato. Ele não sabe que isso é ilícito, seja porque ele acredita que há uma permissão, seja porque ele acredita que não é crime mesmo, que não tem um tipo penal proibindo, que aquela conduta não está na lei proibindo. Então, seja lá qual for a situação, ele erra quanto à ilicitude desse fato. Ele erra quanto à proibição desse fato. Qual é a consequência disso? A consequência do erro de proibição, se inevitável, é a exclusão da culpabilidade. O Código Penal fala em isento de pena, mas, na verdade, há uma exclusão da culpabilidade. O fato deixa de ser crime, porque a culpabilidade é elemento do crime. Como vocês lembram, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, a culpabilidade é um elemento do crime. Com a exclusão da culpabilidade, o fato, obviamente, deixa de ser crime. Pessoal, eu assisti a transmissão do Paulo Nasser e também a do Rodrigo Belo. Eu acho que tinha mais coração subindo aí, hein? Quero mais dedicação nisso, estou perdendo nesses corações. Mas vamos lá. Então, o erro de proibição, ele exclui a culpabilidade quando inevitável. E se ele for evitável? Se ele for evitável, ele só diminui a pena.
ele vai diminuir a pena do agente que praticou aquele fato em erro. Agora o coraçãozinho está bonito. Então, ele terá uma diminuição da pena dele. Vejam só, a culpabilidade é mantida, ele será condenado pelo crime, mas ele terá uma diminuição na pena. Quando é que o erro é evitável? O erro de tipo a gente já viu. O erro de tipo é evitável quando ele teve culpa. Imprudência, negligência, imperícia. Agora, quando é que o erro de proibição é evitável? O erro de proibição, pessoal, é evitável quando o agente não tem consciência da ilicitude, mas podia ter. Ele vive aqui, ele é regulado por essas regras, quem fez a lei foi o legislador, que ele votou. Portanto, esse erro passa a ser um erro evitável, porque ele podia ter consciência dessa ilicitude. Ele podia ter chegado até a consciência da ilicitude. Se ele podia ter chegado até a consciência da ilicitude, o erro de proibição não excluirá o crime, só diminuirá a pena. Mas eu volto a te dizer, aquilo que é cobrado na prova mesmo, pessoal, é saber qual é o erro que havia na questão. Não tem caído para diferenciar evitável e inevitável. Pode cair, claro, é importante ter atenção nisso. Mas o que tem sido cobrado é, houve erro de tipo, houve erro de proibição, então o que você tem que saber é diferenciar os dois. Erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo. Erro de proibição, ele sabe o que está fazendo, mas ele não sabe que isso é crime, ele não sabe que isso é ilícito, ele não tem consciência da ilicitude desse fato. Já a discriminante putativa, que é a terceira hipótese de erro essencial, a discriminante putativa, pessoal, ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, ele sabe que está matando uma pessoa, ele sabe que está subtraindo uma coisa alheia, ele sabe o que está fazendo, ele quer realizar essa conduta, ele tem o dolo, ele quer realizar a conduta que ele está realizando, mas ele acredita que está acobertado por uma excludente do crime. Quais são as excludentes do crime? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e assim por diante. Então, quando o agente pratica o fato sabendo o que está fazendo e acreditando por erro que ele está acobertado por uma excludente, houve legítima defesa na cabeça dele. Não havia de verdade, só existia na cabeça dele. Se caracteriza a discriminante putativa. Então a discriminante putativa, pessoal, ela ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, sabe a conduta que ele está realizando, ele sabe que isso é crime, que isso é proibido, mas ele acredita que está fazendo aquilo autorizado por uma legítima defesa, por um estado de necessidade, por um estrito cumprimento do dever legal, por alguma das excludentes do crime, que na verdade não existia. Então é muito fácil de diferenciar. Se ele mata uma pessoa achando que é um animal, se ele subtrai uma coisa alheia achando que é dele, se ele carrega maconha achando que é fumo de rolo que vende lá na roça, ou achando que é erva mate, enganaram a ele, isso caracteriza erro de tipo, não tem dolo, o fato é atípico. Se for evitável, pode responder culposamente se existir o crime culposo. No erro de proibição, ele sabe o que ele está fazendo e quer fazer, mas ele não sabe que isso é ilícito. Então, ele erra quanto à existência do crime, ele erra porque ele não sabe que aquilo foi proibido pela legislação. É o caso do estrangeiro que chega no Brasil e pratica um fato que aqui é proibido, mas no país dele não é. E aí ele acha que aqui também pode não ser. Aquele exemplo do estrangeiro que vai para um parque aqui no Rio de Janeiro e tira a roupa para tomar sol, fica nu para tomar sol. Aí é preso por um guarda municipal e é em curso lá no crime de ato obsceno do artigo 233. Na Europa é muito comum isso, as pessoas vão para os parques e tiram a roupa para tomar sol. Então, ele chega aqui e acha que ele pode fazer isso aqui também, quando na verdade ele não pode. Já a discriminante putativa é quando ele acredita que está acobertado por uma excludente. Então a historinha da prova tem que ser um policial achando que estava em legítima defesa, atirou contra uma pessoa que ele achou que estava armado praticando um homicídio. Na verdade, não era nada disso, era uma brincadeira entre amigos. Esses casos que a gente vê o tempo todo. Aquele caso da máquina de furar aqui no Rio, do policial que matou uma pessoa, que estava com uma máquina de furar na mão, porque ele achou que fosse uma arma. Então isso caracteriza uma discriminante putativa. Se o erro for plenamente justificável, o lugar era perigoso, normalmente tinha gente armada ali mesmo, aquilo parecia sim ser uma arma, não dava para perceber que não era. Se realmente o erro for plenamente justificável, ele será isento de pena. Se não for, ele responderá culposamente. E vejam, ele age com dolo, mas ele responderá culposamente. Por isso essa culpa é chamada de culpa imprópria. Culpa imprópria porque ele age com dolo, mas ele responderá culposamente.
Então, pessoal, não tem como confundir os três. Chegou lá na prova, abriu a questão de direito penal, leu o enunciado. O enunciado dizia que o agente não sabia o que estava fazendo. Ele interpretou mal a realidade da conduta dele. Ele estava matando uma pessoa achando que não era. Achando que estava dando um café para ela. O meu exemplo de sala de aula. Imaginem que a funcionária do curso quer me matar, vê um de vocês no corredor, pede para levar um café para mim. Leva esse café do professor Felipe, aí você leva. Eu tomo o café e morro, porque tinha veneno. Foi você quem me matou. Mas você sabia que estava me matando? Não. Então isso caracteriza um erro de tipo. No erro de proibição, você sabe o que está fazendo. É o cara que transa com a menina de 13 anos sabendo a idade dela, mas achando que como ela não era mais virgem, já tinha experiências sexuais anteriores e ele realmente gostava dela e não estava se aproveitando, ele poderia fazer. Isso é erro de proibição. No erro de tipo, ele transa com a menina de 13 achando que tem 15. No erro de proibição, ele transa com a de 13 sabendo que tem 13, mas achando que não é crime. Já na discriminante putativa, ele acha que está acobertado por uma excludente que não existia na verdade. Legal? Os erros acidentais, pessoal. Vamos comentar pelo menos 2 dos erros acidentais. Os erros acidentais, que são 5, eles têm 3 deles que caem com mais frequência em prova. Primeiro, erro quanto à pessoa. Quando é que ocorre o erro quanto à pessoa? Muita atenção, senão você vai confundir com o próximo. Legal? Segura as mensagens aí. Muita atenção, senão você vai confundir com o próximo que você está trabalhando aí, que a gente vai trabalhar aqui. Quando é que ocorre o erro quanto à pessoa, pessoal? O erro quanto à pessoa, ele ocorre quando o agente pratica o crime contra uma pessoa achando que era outra. Ele queria praticar o crime contra a Maria. Ele encontra com a Joana na rua e como a Joana é muito parecida com a Maria, ele acha que é a Maria e age contra a Joana errado. Vejam, o erro está na escolha da vítima. Ele já escolhe a vítima errada. Ele já escolhe a pessoa errada. Isso é o que caracteriza o erro quanto à pessoa. Qual é a consequência disso? Está lá no 20, parágrafo 3º do Código Penal, que quando há um erro quanto à pessoa, se transferem as características da vítima. Portanto, a gente pega as características da vítima que ele queria atingir e transfere para que ele atingiu. Isso pode ser bom para ele? Pode, mas isso pode ser ruim para ele também, tanto faz. Não precisa ser necessariamente bom, pode ser ruim para ele também. Então vejam só, ele queria matar a Maria, quanto a Maria ele tinha um motivo torpe para matá-la. Ele encontrou com a Joana na rua e achou que era a Maria. Quando ele encontra com a Joana na rua e acha que a Joana é Maria e atira contra a Joana e mata a Joana por erro quanto à pessoa, a gente transfere o dolo do homicídio da Maria para a Joana. Ele vai responder pela morte da Joana como se tivesse atingido a Maria. Então o motivo torpe que ele tinha em relação a Maria, mas não em relação a Joana, vai ser transferido para que ele responda em relação a ela com essa motivação. É muito semelhante ao que acontece no erro na execução, chamado de aberratio ictus. No erro na execução, ele também quer praticar o crime contra uma pessoa e acaba praticando o crime contra outra pessoa. A diferença entre os dois, pessoal, é que no erro na execução, ele não escolhe a vítima errada. Ao contrário, ele escolhe a vítima certa, age contra a vítima certa, só que ele acaba atingindo a vítima errada. Então, ele erra na execução, no uso dos meios de execução. Ele mira na vítima certa agora. Ele queria matar a Maria e mirou na Maria. Só que ele é ruim de mira. Ou ele não sabia usar aquela arma. Aquela arma dá um tranco muito forte. Ele acabou atingindo a pessoa errada. Isso caracteriza erro na execução. Veja como é diferente do anterior. No anterior, ele já escolhe a vítima errada, pessoal. Agora ele escolhe a vítima certa, mas ele erra na execução. Aberratio ictus ou erro na execução. Qual é a consequência? Igual. Responde como se tivesse praticado o crime contra quem queria praticar. E aí, a questão de prova mais emblemática sobre aberratio ictus é esse caso concreto que aconteceu aqui no Rio recentemente e que está sendo discutido aí. O delegado entendeu que era aberratio ictus, o promotor de justiça disse que não é não, denunciou agora os policiais daquela morte daquele menino de 10 anos de idade. O menino estava lá na favela, diz o delegado, vou pegar a versão do delegado, que é para encaixar o erro, legal? Só para exemplificar o erro. Os policiais estão atirando contra traficantes. Atirar contra traficantes numa troca de tiros não é legítima defesa? É. Então, se o policial mata o traficante na troca de tiros, legítima defesa. Só que aí, ele erra o tiro e mata um menino de 10 anos que não tinha nada a ver com a história. Quando ele erra o tiro e mata um menino de 10 anos que não tinha nada a ver com a história, pessoal, como é que fica a situação? Ele responde como se tivesse praticado o crime contra quem ele queria praticar.
ele responde como se tivesse praticado o crime contra quem ele queria praticar. E isso é muito importante. Porque se ele vai responder como se tivesse praticado contra quem ele queria, pessoal, a gente vai pegar o dolo da legítima defesa e transferir. Ele matou um menino de 10 anos que não tinha nada a ver com a história, mas ele queria matar o traficante em legítima defesa. Isso vai ser transferido. Ou seja, ele vai ser absolvido da morte do menino pela legítima defesa, embora o menino não estivesse agredindo ninguém. Então percebam, ele será absolvido do crime, porque o erro vai fazer com que se transfira as características. E a legítima defesa vai junto. A gente teve isso no ônibus 174, a gente teve isso num caso concreto em São Paulo, de um sequestrador que mantinha a vítima como refém, e o policial atirou no sequestrador, mas acabou atingindo a vítima. A gente teve isso agora nesse caso aqui no Rio de Janeiro, pelo que o delegado falou, não sei se foi, vai ser julgado ainda. Mas o que eu quero é imaginar a questão da prova. Você chega lá na prova e vê uma historinha dessa. Policiais, durante uma troca de tiro com traficantes, acabaram atingindo um menino de 10 anos que estava na linha de tiro. Letra A, o policial deverá responder por homicídio doloso em relação ao menino. Letra B, o policial deverá responder por homicídio culposo em relação ao menino, já que não queria matá-lo. Letra C, houve erro na execução e o policial deverá ser absolvido por legítima defesa. Se você não conhecer o tema, você jamais vai marcar essa letra C, que é a resposta da questão. Porque você vai achar absurdo que tem uma legítima defesa contra um menino de 10 anos que estava na rua jogando bola. Então, é importante que se entenda isso dessa forma. É importante que você tenha uma compreensão disso dessa forma, ok? Então, essas são as dicas sobre erro que eu queria dar para vocês. Vamos terminar com filé mignon aqui, pessoal. Talvez eu até repita alguma coisa no gabaritando ou na revisão de véspera, porque eu estou dando aqui hoje nesse Periscope filé mignon da prova, legal? Então eu vou dar um filé mignonzaço para vocês agora. Pessoal, dolo eventual e culpa consciente. Feminicídio eu vou falar no Gabaritando, tudo bem? Assiste o Gabaritando amanhã. Minha apresentação é logo cedo, acho que o Belo abre 8 e eu entro 8h30, ou o contrário. Então, amanhã todo mundo acordado cedo, de olho lá no Gabaritando, que eu vou falar sobre feminicídio e também sobre o homicídio do policial, legal? Quero terminar aqui falando de dolo eventual e culpa consciente, pessoal. Dolo eventual, o agente prevê que pode causar o resultado e aceita causar o resultado. Isso é essencial. Ele prevê que pode causar o resultado e aceita causar esse resultado, legal? Então ele dá a aceitação dele para o resultado. Bacana. Já na culpa consciente, ele também prevê. Ele também sabe que é perigoso. Passa pela cabeça dele que ele pode causar o perigo, que ele pode causar o resultado. Só que ele acredita na capacidade dele de não causar. Ele acredita que é capaz de não causar aquele resultado. Então, a culpa consciente, ela se caracteriza também por um assumir o risco, entre aspas. O professor Paulo Queiroz fala isso no livro dele. De certa forma, quem está em culpa consciente também está se arriscando, só que se arrisca de forma diferente. Como é que ele encara esse risco? Ele encara dizendo, dane-se se acontecer? Ou ele encara dizendo, se acontecer, tenho certeza que não vai acontecer. Tenho certeza absoluta que eu sou capaz de praticar a conduta sem que nada aconteça. Então isso que é importante que você entenda essa diferença. Nos dois tem previsão, mas no dolo eventual ele aceita causar o resultado, na culpa consciente ele acredita na capacidade dele de não causar. E aí vem o filé mignon do filé mignon. Matar embriagado no trânsito. Estou dirigindo o carro embriagado, atropelei e matei alguém. É dolo eventual, pessoal? Não. Legal? Como regra, não. Como regra, é culpa consciente. Como regra, as pessoas que estão dirigindo o carro, dirigem o carro acreditando que não vai acontecer nada. Bebeu um chopp com os amigos, bebeu um vinho com os amigos, jantou num restaurante, bebeu lá uma caipivódica e tal. Aí sai na rua dizendo, dane-se se eu matar alguém. Não, ao contrário. Ele acredita que não vai causar o resultado. Tanto é assim, pessoal, que no ano passado, 2014, foi incluído no Código de Trânsito, lá no artigo 302, depois olhem lá, no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302, uma qualificadora para o homicídio quando estiver embriagado. Então, o que o legislador está te dizendo? Se alguém dirige embriagado e mata, a princípio é homicídio culposo com a qualificadora. Homicídio culposo com a qualificadora. Tudo bem? Homicídio culposo com a qualificadora. Então, não confundam dolo eventual, com culpa consciente. Ah, então o embriagado é sempre culpa? Li aqui uma pergunta. Não. Se a questão da prova disser que ele aceitava matar,
vira dolo, claro. Mas, a princípio, quando alguém dirige embriagado e mata, a culpa. Se a questão for seca, fulano dirigindo embriagado e tal, homicídio culposo do Código de Trânsito qualificado pela embriaguez. Homicídio culposo do Código de Trânsito qualificado pela embriaguez. Bom, tô vendo aí que faltam poucos minutos para a gente terminar, né? Porque na sequência vai ter a apresentação de mais alguém. Então, tem um pessoal aí perguntando, não sei se Carlos está assistindo, Álvaro, sobre reprise do Gabaritando, eu estou meio por fora disso, se puder responder aí na mensagem alguém, senão eu respondo depois para vocês por meio do WhatsApp, legal? Quero convidá-los a me adicionar no WhatsApp, eu não sei se todos que estão me assistindo aí têm o meu WhatsApp, podem me adicionar, o código é 21, que é o código do Rio de Janeiro, legal? 21, e o número é 99696-3434. 21, que é o código do Rio de Janeiro, o número 99696-3434, ok? 9696-3434, com aquele 9 lá antes. Beleza. Quem quiser adicionar, pode adicionar, será bem-vindo. Só peço que mande uma mensagem dizendo: estou fazendo a OAB, estou fazendo a OAB primeira fase, porque aí eu separo vocês de acordo com as dicas aqui, legal? Também quero convidá-los a me adicionar lá no Instagram. Lá no Instagram é @professorfelipe_Novaes. Curtam lá as minhas fotos, eu gosto muito de fotografar, então curtam lá as minhas fotos, que eu vou ficar bastante satisfeito com isso aí. O número é exatamente esse aí, 2199696-3434. O pessoal tá mandando aí, legal? É isso, pessoal. Quero agradecer aos professores que assistiram, quero agradecer a todos os alunos. Vocês sabem que a razão do nosso trabalho é vocês, é fazer com que vocês gostem das nossas dicas, das nossas aulas. Amanhã o Gabaritando é absolutamente gratuito, 0800. Então é só entrar no site e seguir o procedimento que está lá para vocês adquirirem. Pessoal que vai fazer segunda fase em Direito Penal, lá no site do curso, também na parte de OAB, conteúdo gratuito, tem lá dentro um test drive da segunda fase, para você ver como é a nossa segunda fase, para você conhecer como funciona a segunda fase de penal. O test drive é absolutamente gratuito, não tem só de penal, tem das outras matérias também, então podem entrar lá, quem for fazer constitucional, civil e tal, para poder assistir o test drive. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sabia que o pessoal ia começar a perguntar pela Maria Antônia. Maria Antônia, minha filha linda, tá ali no quartinho dela dormindo. Não vou entrar lá, que é para ver se ela não acorda agora. Ela acabou de mamar, tá ali descansando. Então, deixa ela lá descansar de qualquer maneira. Muito obrigado pelo carinho de vocês e por perguntarem por ela. Depois eu posto uma foto dela hoje mais tarde, legal? Então, beleza, pessoal. O site do Gabaritando é cursoforum.com.br. Então é só entrar lá, cursoforum.com.br, e procurar o Gabaritando, ok? É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho. Acho que vocês ficam agora com o professor Galante. Eu não estou aqui com a sequência à mão, mas acho que agora é o professor Galante. Galante, é isso mesmo, já está dizendo aí que ele está pronto. Então, fiquem com ele, dicas importantes de constitucional. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima transmissão. Tchau, tchau.